Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em campanha de missões estaduais. As irmãs Vanessa e Laila estão à frente da campanha. Nós precisamos ajudá-las. Nós não estamos nos reunindo fisicamente, então não temos condições de fazermos aqueles nossos eventos para arrecadarmos recursos, né, a fim de levantarmos a oferta. Mas precisamos de alternativas. Esperamos que os irmãos deem sugestão e que a gente possa levantar uma oferta digna para o nosso campo missionário. Os missionários continuam trabalhando, pregando o evangelho, os campos estão aí, a dificuldade realmente está sendo grande para todos, empresas estão fechando, empresas estão com dificuldades, com certeza muitos estão desempregados, mas nossa igreja está até numa condição melhor, de um modo geral, né? Antes mesmo da pandemia, nós estamos até melhor. Então, todos nós vamos nos empenhar, meus irmãos, para que a gente possa levantar uma oferta, uma boa oferta. Vamos orar também pelos nossos missionários, vamos orar pela nossa campanha. Nós vamos continuar falando sobre os heróis da fé, hoje sobre o José do Egito. José tem muita coisa para nos ensinar. Nós vamos também pensar sobre a sua vida na perspectiva do sofrimento do crente. Por que o crente sofre? É uma pergunta que, durante toda a história da humanidade, certamente as pessoas fazem. Os servos de Deus fazem, até os incrédulos também perguntam por que há sofrimento. Então é importante que a gente tenha uma resposta a partir da história de José. Mas antes nós vamos ler o Salmo 73. O próprio Davi também lhe questionou essa realidade. E nós vamos ver isso lá no Salmo 73. Então abra sua Bíblia, nós vamos ler na versão internacional, você vai acompanhar. Mas depois você pode até ler todo o capítulo, nós não vamos ler, para entender realmente o que o salmista está falando. Diz assim um texto: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Aqui, o salmista Davi, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. E entende realmente, porque muitas vezes parece que o ímpio tem uma vida boa e o justo sofre, passa por momentos difíceis. Leia realmente todo o capítulo que você vai entender. Nós vamos orar, primeiramente. Senhor Deus, nós te damos graças imensamente pela tua palavra e pelas experiências dos teus servos que tanto nos ensina. Que as nossas mentes sejam abertas para compreendermos a tua palavra, para aplicá-la, Senhor, às nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar sobre José, o José do Egito, sobre a sua vida na perspectiva
por que o crente sofre? A resposta mais óbvia, mais simples, é por conta dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós tomamos decisões erradas, então é natural que nós sofremos as consequências dos nossos erros. Mas com certeza existem outras situações, existem outras respostas. E nós vamos encontrá-las na própria vida de José. Nós vamos aprender com a experiência de José, porque nós temos duas coisas para falar sobre José. Primeiro, que ele era fiel a Deus, ele era íntegro, ele era honesto. E do outro lado, ele sofreu. Ele passou por muitas adversidades, por muito sofrimento. Então, como entender a vida de alguém que é íntegra? Uma pessoa que é íntegra, que é honesta, que é fiel a Deus, passando por provações, passando por problemas, dificuldades e sofrimento. Então, vamos entender um pouco a sua vida para aplicar tudo isso às nossas vidas. A história de José começa aos 17 anos. Nós vamos ver lá no capítulo 37, no versículo 2, dizendo o seguinte: essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Se nós voltarmos atrás e analisarmos e conhecermos a história de Jacó, nós vamos ver que ele teve 4 esposas, 4 mulheres. Melhor, 4 mulheres. 2 esposas, realmente, e teve relacionamento com 2 concubinas de suas esposas, servas de suas esposas. São, ao todo, 12 filhos homens. Então, a Bíblia não esconde os defeitos, os erros dos seus servos. Nós não vamos encontrar no texto sagrado, na história de Jacó, Deus dizendo: você está errado porque teve 4 mulheres, mas está implícito que realmente foi um erro de Jacó. Pela experiência da sua família, pelo desequilíbrio da sua família, nós poderemos entender que realmente não é uma coisa certa. Nós vamos ver o ciúme dos irmãos de José. José era filho da esposa amada e os seus irmãos tinham ciúmes dele. O texto nos diz que era o preferido de Jacó, José, porque era o filho da velhice. Mas certamente existiu uma influência de ser filho de Raquel, que era esposa amada. Existia um outro filho de Raquel, Benjamim, mas ele era criança, ele era pequeno nesta época. Nós vamos ver que José estava levando má fama deles a seu pai. Ele, pelo que o texto fala, não só aqui, mas ao longo de sua história, ele era uma pessoa íntegra. E por ser íntegro, os seus irmãos tinham ciúmes, com certeza até ódio da sua pessoa. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante nesse capítulo que seu pai manda que José vá ao encontro dos seus irmãos que estavam pastoreando as suas ovelhas para ver como é que eles estavam. Ao chegar próximo de seus irmãos, então eles se reúnem e tentam matá-lo. Então perceba a confusão, desequilíbrio na família. Irmãos, ainda que não fossem das mesmas mães, são 4 mães, procurando matar o seu irmão, inclusive o irmão mais querido do pai. Isso certamente influenciou a questão do ciúme. Um deles, Rubem, não era da mesma mãe, não tinha intenção de matá-lo, parece que o seu coração estava voltado para poupá-lo, e disse: não vamos matar, não vamos sujar nossas mãos com sangue, joguemos ele, lancemos ele dentro desse poço que está seco. E assim fizeram. Mas Rubem também não era lá uma boa pessoa. Se nós voltarmos também algumas páginas, nós vamos perceber que ele se deitou com a mulher de seu pai, uma das concubinas,
mãe de dois irmãos seus, ele se deitou. Então não era uma pessoa muito correta. Então jogam José no poço. Estavam passando alguns viajantes, decidem então tirar José e vender José para esses viajantes. Esses viajantes estavam se dirigindo ao Egito. Chega no Egito, vende José. José vai cair na casa de Potifar, um homem também importante no Egito. José é colocado sobre todas as coisas da casa de Potifar. Diz o texto que ele era um homem bonito, de muita boa aparência mesmo, e a mulher de Potifar colocou os olhos nele e ficou tentando a José diariamente, pedindo a José para manter um relacionamento íntimo, para que eles tivessem um relacionamento íntimo. Mas diz o texto que José era honesto e ele fugia. E ele então disse: olhe, o seu esposo me colocou sobre tudo na sua casa, mas não sobre a sua mulher, sobre a sua esposa. E eu não vou ser infiel ao meu senhor. Mas a mulher tentava todos os dias e ele fugia, até que ela, como vingança, porque não conseguia nada, caluniou. Disse então que José quis ter um relacionamento sexual com ela, quis forçar um relacionamento. Deixou uma capa na hora de fugir, ela o querendo certamente agarrar, deixou uma capa. Ela com essa capa na mão disse: olha, este homem aqui, para o marido, né, que você colocou dentro de casa, ele quis me forçar. Então seu esposo Potifar o coloca dentro da cadeia. Provavelmente José passou mais de 3 anos na cadeia. Como é que nós vamos entender um homem íntegro, honesto, fiel a Deus, confiante em Deus, passar por tanta perseguição, ser vendido como escravo e agora está na cadeia, passar nada menos do que 3 anos ou mais na cadeia? Às vezes é difícil entender. No momento em que nós estamos passando por sofrimento, é difícil nós entendermos por que Deus está permitindo isso. Quando nós não vemos que é consequência de um pecado que cometemos. Quando nós não vemos razão de ser. Muitas vezes nós questionamos e perguntamos a Deus por quê ou para quê. É certo que José ele foi entender mais adiante. Não era o momento para entender, mas mesmo assim ele foi um homem fiel. José foi sempre fiel a Deus, honesto, íntegro. Nós percebemos isso. Nós vamos encontrar um texto que mostra que ele sempre era abençoado em todas as situações. Veja lá no capítulo 39, os versículos 2, os versículos 5, os versículos 23. No versículo 2 diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Deus o estava abençoando na casa de Potifar, e Potifar, ao perceber isso, o colocou chefiando, tomando conta de tudo na sua casa. No versículo 5, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Quando ele foi para a cadeia, diz o texto que também tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele ficou chefe na cadeia. Ele também, lhe foram dadas também responsabilidades na cadeia, porque se via que Deus era com ele, que ele prosperava. Nós já estudamos também, verificamos, que no caso de Ló, quando Deus intentou destruir Sodoma e Gomorra, os anjos queriam levar todos de casa, salvar todos de casa, até os genros. E pelo que nós podemos entender, não eram boas pessoas. Tanto é que eles não quiseram ir e foram mortos. Mas era para serem salvos. Os anjos perguntaram: tem alguém mais em casa?
para levar todos, por conta de um homem justo que era Ló. Nós verificamos realmente isso. Noé, a sua família toda foi salva. Será que todos os seus filhos, as suas noras, todos os que estavam na sua casa eram justos? Provavelmente não. Mas por conta da justiça de Ló, toda a sua casa foi salva. Aqui nós vemos que onde José chegava, não só ele prosperava, mas aqueles que estavam ao seu redor também prosperavam. Aí está a nossa responsabilidade como crente. Ser testemunho das bênçãos de Deus. Também sermos uma influência para aqueles que estão ao nosso derredor. Para que a nossa casa seja abençoada. Para que a nossa vizinhança seja abençoada. Para que o nosso ambiente de trabalho, de escola, também seja abençoado. E todos percebam que nós somos filhos de Deus. Que Deus realmente faz diferença em nossas vidas. E as pessoas assim são alcançadas também. São essas lições que nós tiramos de um homem honesto, de um jovem, ainda jovem, honesto. Mas algo nos chama a atenção, porque ele estava na prisão. E na prisão existia também, foram colocados o padeiro e o copeiro, colocados na prisão por Faraó. E eles tiveram um sonho, tanto um como o outro. E José interpretou corretamente os sonhos de um e de outro. E o copeiro, ao retornar aos seus serviços, às suas responsabilidades e tarefas, Faraó o levou de volta. Então, quando o Faraó teve um sonho, o copeiro se lembrou de José, da prisão, e disse: olha, eu conheço um hebreu que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e tal como ele disse, aconteceu. Ninguém tinha conseguido interpretar o sonho de Faraó, então Faraó manda chamar José. E uma coisa interessante que José nos diz, quando ele estava na prisão, ele diz: não são de Deus as interpretações, nós vemos um homem, um jovem, com o pensamento voltado para Deus, assim como Daniel. A mesma coisa Daniel disse. Deus, o que é oculto pertence a Deus. Aqui o texto não diz, mas eu acredito que ele orou, buscou a face de Deus e Deus deu a interpretação para ele. Chama Faraó, chama José. E José interpreta o sonho do Faraó. Haverá 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então ele aconselha: consiga um homem para liderar o Egito, para nos anos de 7 anos de fartura, juntar muito alimento para suprir os anos de escassez, os 7 anos. E Faraó então diz: quem seria melhor do que o próprio José? Um homem que tem a sabedoria de Deus. E José é colocado como a segunda pessoa do Egito. Quem jamais poderia imaginar que de tanto sofrimento, escravo, chegou no Egito como escravo, foi preso, agora a segunda pessoa. E Faraó colocou o anel no seu dedo e disse: agora só acima de você sou eu. Aí as coisas já começam a mudar. Com certeza, José vai começando a juntar as peças, porque no momento da fome que se abateu sobre o mundo, não só sobre a região do Egito, na época o Egito era a maior nação, a nação mais poderosa da região. Pessoas vinham de todas as partes para comprar comida. Com certeza, nesse tempo, o reino egípcio enriqueceu. E dentre as pessoas que vieram ao Egito, também vieram os irmãos de José. Jacó, seu pai, lá em Canaã, eles moravam lá na Palestina, no Oriente Médio. E seu pai então diz para seus filhos: vão até o Egito, porque nós estamos sabendo que lá tem comida, para que nós não morramos, desçam lá. Só ficou
O mais novinho, o irmão de José, Benjamim, e os outros foram para o Egito. A história é interessante, depois você vai ler para conhecer todos os detalhes. José, então, conhece que são seus irmãos. E ele sabe, então, que seu pai está vivo, que seu irmão mais novo está vivo. Mas o grandioso de tudo é porque no coração de José, jamais ele teve intenção de se vingar dos seus irmãos. Ele podia prender seus irmãos, ele poderia matar seus irmãos. Com certeza, a influência que ele tinha, a confiança que tinha com Faraó. E seus irmãos, inclusive, quando tomaram ciência de que José era o seu irmão, eles ficaram com medo, temerosos de vingança, mas José, de forma alguma, ele deixou claro. E é interessante a resposta que ele dá, nós vamos ver no capítulo 45, a partir do versículo 5, ele disse assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então José agora descobre por que sofreu, para que sofreu, para que foi para o Egito. Ele foi levado como escravo, agora era a segunda pessoa do Egito. E então, mais adiante nós vamos ver, ele mandou chamar seu pai. Foram carros do Egito, foram servos do Egito, buscar toda a família. Certamente uma grande comitiva. Jacó se assustou quando viu, né, o povo do Egito todo chegando, sem entender o que estava acontecendo. José agora era poderoso. Toda a sua família vem para o Egito e Faraó os coloca na melhor terra, na terra de Gósen. O plano de Deus está se estabelecendo. Se você lembrar, Deus falou para Abraão: a sua semente se multiplicará como a areia do mar, como as estrelas do céu. Falou para seu filho Isaque, falou para Jacó, falou para José. E José cria, assim como os outros creram nas promessas de Deus. José também creu. E ele então entendeu: Deus me trouxe aqui para preservar a minha família, para preservar todos vocês, porque existe uma promessa de Deus, de que realmente a semente de Abraão se multiplicará na face da terra. Reis sairão da semente de Abraão. Abraão realmente foi um homem de fé. Chorou muito quando viu seus irmãos, chorou quando viu seu pai, chorou quando seu pai partiu. Era um homem muito sensível, um homem honesto, íntegro diante de Deus. A gente poderia perguntar então, sim, mas Deus poderia ter levado José de outra forma para o Egito? Não sei. Deus o levou como escravo. O crente precisa ser provado, precisa ser testado. A história de José prova para todos nós que é possível a gente superar o sofrimento. Com certeza, nós somos provados, nós somos testados, e isso vai nos fazer mais fortes. Isso vai nos fortificar. Isso vai aumentar a nossa fé. Se nós somos crentes em Cristo Jesus, os momentos de tribulação, eles vão servir de alguma forma para nos edificar. Eu não tenho dúvidas de que José foi edificado com tudo o que ele passou, porque ele era temente a Deus. Ao contrário, se ele reclamasse, se ele então falasse contra Deus, questionasse toda hora Deus, recriminasse, dissessem palavras duras para Deus, ele não teria crescido.
ele não teria sido próspero. Ele não teria uma experiência tão grandiosa. Deus realmente mudou totalmente o cativeiro dele, assim como aconteceu com Jó. Jó foi uma experiência diferente, mas nós sabemos, quem conhece a história sabe que ele passou momentos terríveis, 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 talvez até pior, com certeza, do que José. É difícil a gente comparar situações. Não foi fácil para José, de forma alguma. Mas realmente Deus mudou o seu cativeiro, Deus realmente o fez grandioso. A sua família veio então para uma terra fértil e pôde superar aquele momento de seca. Se ficasse lá em Canaã, certamente a família teria morrido. Não teria condições, recursos para estar comprando comida para os animais e para toda a família durante mais 5 anos. Seria com certeza impossível. Mas Deus providenciou tudo. E eles não ficaram só 5 anos mais, mas eles ficaram dezenas e algumas centenas de anos, até sair uma grande caravana de alguns milhões, né? Se multiplicaram para alguns milhões. Depois, então, foram levados para a terra de Canaã de volta, para habitar até o dia de hoje. Que Deus nos ensine através da vida de José. Um jovem honesto, seguro, fiel a Deus, independente das circunstâncias. Que nós também possamos colocar as nossas vidas diante de Deus, para que realmente Deus nos faça prosperar no local onde estivermos. Que as pessoas que estejam ao nosso redor também prosperem. Mas quando falo em prosperar, não é enriquecer. Prosperar significa muitas outras coisas, ter paz, ter alegria, né? Equilíbrio. Vida de sucesso não é só dinheiro, não. Aliás, não é nem dinheiro. Que Deus realmente transforme as nossas vidas e nos faça fiéis. É isso que está faltando hoje em dia para o crente, aquele que se diz crente, é ser fiel a Deus. Que Deus abençoe e mude o seu caráter, se for necessário. Mude realmente o seu caminho, se for necessário, para que você glorifique a Deus.